Olá, estamos de volta para mais uma aula de biologia. Hoje vamos começar a falar sobre vírus, que é uma estrutura proteica que muitas pessoas confundem com ser vivo, porém não é. Falando um pouquinho sobre as características gerais. Os vírus são seres acelulares, ou seja, são organismos que não são constituídos de células, justamente por isso que não são considerados seres vivos. Também não possuem metabolismo próprio, lógico, se não tem células, não tem metabolismo próprio. São considerados parasitas obrigatórios, porque para poder fazer seu metabolismo, para poder se replicar, um vírus precisa adentrar um organismo vivo. O vírus também possui uma alta especificidade, ou seja, um vírus ataca células específicas. O vírus, quando adentra o corpo do indivíduo, ele vai atacar uma célula específica. Por exemplo, o vírus da gripe vai atacar as células pulmonares. Possui alta taxa de mutação, possui DNA ou RNA, porém, já foi encontrado vírus atualmente que possui DNA e RNA ao mesmo tempo, são chamados de citomegalovírus, e são visíveis apenas a microscópio eletrônico, ou seja, microscópio fotônico de luz, você não vai conseguir enxergar uma estrutura viral. Então, os vírus são formados basicamente por um capsídeo, que é uma cápsula proteica, e um ácido nucleico, como eu já falei, pode ser um DNA, um RNA ou os dois ao mesmo tempo. Essa junção de ácido nucleico mais capsídeo, nós chamamos de nucleocapsídeo, que forma a estrutura viral. Existem alguns vírus também que possuem um envelope, tá? Esse envelope é proveniente do ser que o vírus atacou, ou seja, da célula hospedeira que esse vírus adentrou. Não possui membrana, lógico, ele tem um envelope lipoproteico. A partícula viral, quando ela está fora de um indivíduo, nós denominamos ela de vírion. Especificidade dos vírus. Tanto o capsídeo de vírus não envelopado, como o envelope de vírus envelopado, existem proteínas chamadas de ligantes. Essas proteínas elas se encaixam perfeitamente na membrana dessas células hospedeiras. Por isso que a célula reconhece o vírus e deixa ele adentrar, porque acontece esse reconhecimento viral da célula parasitada. Ou seja, para um vírus poder entrar em uma célula, tem que existir uma química, literalmente. Um vírus não vai sair entrando em qualquer célula no teu corpo, ou um vírus não vai sair entrando em qualquer ser vivo. Ele é bem específico, ele vai entrar naquela célula em que reconheça ele e que deixe ele entrar. A partir do momento que o vírus entra no indivíduo, ele pode passar por dois estágios, ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, o vírus vai incorporar o seu DNA, o seu RNA, o seu material genético no indivíduo parasitado. Porém, não vai aparecer os sintomas do vírus, da doença. O vírus não vai começar a se replicar, ele vai apenas incorporar e vai permanecer ali. No ciclo lítico, é a fase em que o vírus, ao incorporar o seu material genético no indivíduo parasitado, ele automaticamente começa a fazer sua síntese de proteínas, começa a se replicar. Nesse momento é que o indivíduo começa a sentir os sintomas da doença. Porém, quando o vírus entra no ciclo lisogênico, ele pode automaticamente depois voltar para o ciclo lítico, indo para o ciclo em que ele vai começar a fazer a síntese de proteínas. Esse ciclo lítico é caracterizado pela destruição da célula hospedeira. É aquele momento em que a pessoa começa a sentir os sintomas da doença, que ela começa a ficar mais debilitada, porque suas células estão sendo destruídas. O HIV é considerado um retrovírus, justamente porque ele possui duas enzimas específicas, que é a transcriptase reversa e a integrase. Essa enzima transcriptase reversa é capaz de retrotranscrever DNA a partir de RNA. No nucleocapsídeo do vírus do HIV, contém duas moléculas idênticas de RNA de cadeia simples, e para se associar ao DNA do indivíduo, do ser humano no caso, ele precisa pegar esse RNA e transformar em DNA, ou seja, retrotranscrever o RNA formando o DNA. Já essa enzima chamada integrase, ela pega esse DNA formado e integra ao DNA do indivíduo atacado, no caso o ser humano. Ela vai pegar esse RNA que foi formado, carregar e integrar ele aos glóbulos brancos.
Então está aqui, tá? O vírus do HIV, ele é reconhecido pela célula hospedeira, ele adentra, automaticamente essas enzimas, a transcriptase reversa e a integrase, começa a fazer o seu trabalho. O RNA, que está aqui, o RNA, ele automaticamente é retrotranscrito para DNA. A integrase, a enzima, ela vai pegar esse DNA, carregar para o núcleo do indivíduo parasitado e incorporar esse DNA formado a partir do RNA na célula parasitada. Quando acontece isso, a célula automaticamente pode entrar no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico. Se entrar no ciclo lisogênico, não vai acontecer nada. A pessoa vai estar com o vírus, mas a doença não vai se manifestar. Se entrar no ciclo lítico, vai começar a sintetizar novos vírus. A célula hospedeira ela vai ser comandada pelo DNA viral, assim produzindo novos vírus, que depois de algumas horas ou alguns dias, esses vírus serão liberados. E aqui acontece aquele processo. A membrana do hospedeiro, ela vai formar o envelope viral. Então, quando o vírus ele vai adentrar, ele vai sair levando essa membrana do hospedeiro. Quando ele entra, ele funde o seu envelope na membrana do hospedeiro. Quando ele sai, ele leva esse envelope novamente. Ou seja, o envelope viral ele é proveniente da membrana do hospedeiro.